Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, segundo vídeo da disciplina de Escatologia. Os sinais da vinda de Cristo. O Senhor Jesus, ele subiu ao Monte das Oliveiras e ali os seus discípulos perguntaram para ele quais são os sinais da sua vinda. Os escatólogos, essa turma que estuda as profecias, que estuda sobre o fim dos tempos, identifica as diversas profecias do Senhor Jesus sobre a sua vinda e quais são os sinais que vão evidenciar que esta é a geração da volta de Jesus. Qual é o consenso? Consenso de que fome, guerra, terremoto e pestilência são os 4 sinais majoritários para assinalar a volta de Jesus. Só que os opositores dizem: no mundo todo sempre houve fome, guerra, pestilência. Como vamos identificar exatamente qual que é a geração, sabendo que sempre aconteceu? Assim, os católicos são unânimes em dizer que, por ocasião da volta de Jesus, esses sinais se multiplicarão e que eles serão não somente em um lugar ou em outro lugar, mas de uma maneira global, universal, generalizado, e que não será apenas um ou outro sinal, mas todos de uma só vez. Jesus ele falou de guerras e rumores de guerras. Sabemos que no século XX foi chamado o século das guerras. E por quê? Aconteceram as 2 grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda. Só que depois do final da Segunda Grande Guerra, outras guerras regionais continuaram acontecendo, não com a mesma proporção, mas também muito violentas. O surgimento do comunismo no mundo e de todas as mortes que aconteceram pelo estabelecimento das sociedades socialistas, isso fez com que as mortes ficassem mais camufladas, debaixo de estatísticas que muitas vezes elas não correspondem com a realidade. A diferença entre as outras guerras e as 2 grandes guerras foram as proporções. Mas essas guerras regionais, não somente as que aconteceram no mundo comunista, até mesmo aqui no mundo capitalista, nas outras sociedades, como no mundo islâmico, essas grandes guerras que aconteceram entre palestinos, israelenses, curdos, chineses, coreanos, norte-coreanos, vietnamitas, essas guerras não são pontuais, elas são consequências da próxima guerra que está por acontecer. Está sendo preconizado pelos escatólogos a iminência da Terceira Grande Guerra Mundial. Não temos ideia de como isso possa acontecer, afinal de contas, o número de armas nucleares é gigantesco. E assim é consenso entre os cientistas da guerra de que se uma nação, como a Rússia, disparar uma arma nuclear, a outra nação que também é nuclear, como o Paquistão, a Índia, Israel, a China, Coreia do Norte, Estados Unidos e Rússia, se qualquer uma dessas nações elas deflagrarem uma guerra nuclear, a outra também poderá utilizar a sua arma, e assim todos os países serão destruídos automaticamente em questão de poucos dias. Bom, o que estamos encaminhando é para a Terceira Grande Guerra. Hoje em dia se fala da cyberguerra, que é o desenvolvimento de softwares que fazem justamente o tecnoterrorismo, o cyberterrorismo. É o terrorismo por meio de softwares, softwares espiões que mantêm o controle de grandes agências de tecnologia no mundo, não somente de satélites, como de hospitais, e inclusive se fala das guerras climáticas que seriam desenvolvidas por intermédio de computação e de antenas que conseguem mexer com a atmosfera onde nós vivemos.
através do chamado projeto HARP, seria possível se provocar ciclones, furacões, terremotos, tsunamis, grandes vendavais sobre uma determinada região do planeta. Tudo isso que estou falando para você não é segredo de Estado. Está de fácil acesso para uma breve pesquisa. Jesus falou de guerras e de rumores de guerras, reino contra reino e nação contra nação. Sabemos que as consequências da guerra é justamente a carestia, o aumento dos produtos, dos preços no mundo. Se estamos em guerra, temos que produzir armas. Se estamos produzindo armas, temos que produzir alimentos. Para produzir alimentos, precisamos de insumos, agrotóxicos, fertilizantes. Tudo fica muito caro, desde a extração até o transporte, até o consumo. Ficando caro os elementos que vão produzir o alimento também ficará caro. E será necessário se decidir qual alimento é substancial e deve ser produzido e qual que é aquele que é produto de luxo. As pessoas que são ricas, miliardárias, milionárias, essas vão ter o seu sustento em mesa, custe o que custar. Elas já estão acostumadas a pagar altos custos pela sua alimentação. Mas e o pobre? E o trabalhador? E a classe desfavorecida? Aí vem a profecia das fomes. Fome generalizada no mundo inteiro. Primeiro, porque não vai ser produzido o produto de consumo. Segundo, porque aquilo que for produzido vai ser muito caro. Terceiro, a logística de transporte. Não vai ter como chegar o alimento na mesa de todas as pessoas. Cristo realmente falou sobre a fome no mundo inteiro. Não em uma ou outra região, como de vez em quando a gente vê Somália, Etiópia, Haiti. Bem aqui do lado, na Venezuela, acontece justamente um quadro de fome e de miséria. Não somente na Venezuela, mas muitos países que têm o mesmo regime de governo ditatorial, militarizado e voltado para o socialismo e o comunismo, que afinal de contas é denunciado como sendo um braço esquerdo que vai trazer morte ao mundo inteiro. Não se trata de um posicionamento político para a esquerda ou para a direita ou de centro, mas sim um estudo sobre as consequências do capitalismo e do comunismo, ou do capitalismo versus comunismo. Porque pelo lado do capitalismo existe também muitos países que têm fome e que precisam trabalhar para extinguir a fome. Jesus falou de guerras, rumores de guerras e de fome. Mas não somente disso. Jesus falou também das pestilências. Nós, agora, no século XXI, experimentamos a pandemia. Essa pandemia tem muitas versões. Fato é que milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro desceram à sepultura por ocasião da pandemia da Covid. E os profeciólogos, eles dizem que essa foi só um ensaio. E por quê? Porque dentre as guerras existe uma arma chamada arma biológica, que é o desenvolvimento de bactérias e vírus com finalidades militares, isto é, armas biológicas, bombas que podem ser deflagradas na atmosfera, na água, na terra, nos alimentos, e a pessoa, sem perceber, ali, no seu dia a dia, a comida que está comendo, na água que está bebendo, ela pode entrar imediatamente em contato com as chamadas superbactérias. Essas superbactérias elas são desenvolvidas em laboratório, elas não existem em estado natural. São os biólogos que desenvolvem proteínas para essas bactérias consomem as proteínas e ficam hiperpoderosas, de tal maneira que nenhum antibiótico consegue matá-las, combatê-las e vencê-las. As hiperpotências mantêm os seus laboratórios para o bioterrorismo. E esse bioterrorismo pode alcançar qualquer pessoa, qualquer nação e servir como arma de guerra. Se assim o for,
cumpre-se a profecia do Senhor Jesus sobre as pestilências no mundo inteiro. Doenças as mais variáveis que existem e que nós nem temos notícia, mas podem começar a entrar em evidência. Pelo menos o magnata da computação, Bill Gates, ele anda preconizando, dizendo que esta pandemia que aconteceu, a Covid, ela é pequeníssima comparada com a próxima pandemia que vai se manifestar mundo afora nas próximas gerações. Não levando tanto em conta a teoria da conspiração, que diz que nós estamos vivendo já a Terceira Guerra Mundial, mas pelas evidências, isto é possível. O desenvolvimento de softwares, o desenvolvimento de armas biológicas, o espalhamento de uma pandemia e o controle das nações através das políticas sanitárias. Nós vivemos no meio do controle pessoa a pessoa. O escaneamento do rosto, da voz, os dados pessoais, todos armazenados através de metadados nos grandes servidores da internet. Sabia que os seus dados, nesse exato momento, estão guardados em satélites fora da Terra? Que toda a sua vida é rastreada de ponta a ponta? Que esta aula que você está assistindo aqui não é segredo de Estado para ninguém? Muito pelo contrário, ela também está registrada no banco de dados? Muito bem, nós vivemos no tempo do controle de todas as pessoas. Quando acontecerem as pestilências, é necessário se fazer o controle das pessoas. Por isso que se impôs aí o passaporte sanitário para que as pessoas pudessem acessar supermercados, shopping, cinema, empresas, repartições, escolas. Em muitos lugares, os vigilantes da saúde foram na casa das pessoas para vacinar as pessoas até compulsoriamente. Muitos ficaram reclusos dentro de sua casa porque estavam sendo monitorados como agentes transmissores das doenças. Pensa nesse mundo apocalíptico. Sinais da volta de Jesus ou coincidência? Fomes, pestilências e terremotos. Não terremoto aqui ou acolá, mas terremotos provocados pela guerra que existe por meio do projeto HAARP. Terremotos que são armas de guerra, através de tecnologia. Porque pela natureza, pelo que tudo nos indica, existe uma estabilidade das placas tectônicas do nosso mundo. Essa estabilidade não é de hoje, ela é de milhares e milhares de anos. Como que de repente pode acontecer uma cena apocalíptica de terremotos em vários lugares? Ou vai ser ocasionado por ocasião dos juízos divinos de Deus, quer dizer, as taças do apocalipse vão ser derramadas sobre o mundo, as trombetas vão tocar, os selos serão abertos, ou vai haver uma coincidência. Quando se abre o selo, a tecnologia de guerra vai estar em evidência. Quando se toca a trombeta, outra tecnologia de guerra. Quando se derrama uma taça, por fim, a tecnologia de guerra vai tomar conta. Os católicos ficam pensando se esses terremotos serão divinos ou se eles serão humanos. Bom, a gente não elimina um e outro. A gente tenta fazer o estudo de tudo. Aí disse o Senhor Jesus: terremotos em vários lugares e desmaio das nações pela perplexidade, porque as ondas invadirão os continentes. Quando se fala das ondas invadindo os continentes, isto é preocupante. E por quê? Está acontecendo o derretimento das calotas polares, consequentemente, o aumento das marés. E se isso provocar uma gigantesca tsunami? Jesus colocou isso na lista dos sinais que vão anunciar a sua volta. Bom, esses são os sinais políticos, econômicos, sociais e geológicos. Mas existem ainda os sinais religiosos, que é o surgimento dos falsos cristos e os falsos profetas. O apóstolo Paulo falou sobre a apostasia da igreja, o abandono da fé, uma falsa igreja surgindo no cenário mundial, que no Apocalipse parece que é identificada com a prostituta. Sim, capítulo 17 e o capítulo 18 do Apocalipse fala sobre o surgimento de uma meretriz,
Uma falsa igreja? Uma igreja com todas as religiões dentro? Com todas as feitiçarias? Uma igreja apóstata? Mas não somente a igreja apóstata, como também a apostasia dos judeus. Justamente, o judaísmo totalmente afastado dos ideais da Torá. Até que cumprem a Torá na literalidade, mas escapa-lhes o espírito da lei. Assim, a prostituta do Apocalipse, capítulo 17 e 18, seria a junção da falsa igreja com a falsa religião mundial dos judeus dentro do judaísmo. Ou não? Continuamos estudando. Fato é que Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, os quais enganarão a muitos. E aí? O que se espera nesse cenário? Jesus disse que surgirá um tempo de angústia no mundo, tal qual nunca houve, desde que houve nação no mundo. E também marcará o fim dos dias, porque não haverá nenhuma aflição maior do que aquelas. Esse período, ele é identificado como sendo a grande tribulação. Por quê? Quando surge o falso Cristo e o falso profeta, significa que o anticristo está no mundo. E com o anticristo no mundo, aí vem o enigma do terceiro templo. O que é o terceiro templo? É o templo do anticristo. Existe hoje o Instituto do Templo que está lá em Israel. Esse Instituto do Templo, ele está mobilizado para a reconstrução do terceiro templo. O primeiro templo, que é o de Salomão, foi destruído. O segundo templo, que é o de Esdras, foi reformado por Herodes e foi destruído. O terceiro templo, ele já é pré-moldado. Com toda a tecnologia que existe na arquitetura e na engenharia, ele poderá ser montado em questão de um mês. Qual que é o detalhe? Só pode ser montado na esplanada das mesquitas. Onde é a esplanada das mesquitas? Justamente no Monte Moriá. Você estudou conosco aqui. O Monte Moriá é aquele onde o Abraão fez o sacrifício de Isaac. O Monte Moriá é aquele onde o Davi ofereceu sacrifícios a Deus. O Monte Moriá é onde Salomão construiu o primeiro templo. O Monte Moriá ele foi aplanado para que pudesse comportar um gigantesco templo ali. Acontece que com os muçulmanos, e ali o lugar estava vago, os muçulmanos chegaram, conquistaram Jerusalém, estava na mão dos cristãos. Você pode estudar sobre esse assunto, a invasão de Jerusalém pelos muçulmanos, e eles construíram ali a mesquita chamada de Al-Aqsa, a mesquita que é o que tem o domo da rocha. Parece que essa mesquita ela é uma profanação. Mas o que na verdade está acontecendo ali é que essa mesquita foi construída e desde que foi construída até os dias de hoje, aquele lugar ficou impossível de ser construído o terceiro templo. É necessário de que as mesquitas sejam removidas para outro lugar ou sejam destruídas. Aí você vai ter guerra por causa da esplanada das mesquitas na Palestina. Se essas guerras acontecerem, aí pergunta-se como que Israel vai conseguir construir o terceiro templo. Os nossos profeciólogos, os nossos escatólogos, dizem que o anticristo conseguirá fazer isso. Ou derrotando o mundo islâmico, ou subjugando por completo os palestinos e, consequentemente, tendo que enfrentar todo o mundo islâmico. São centenas de nações islâmicas que não apoiarão de forma nenhuma a destruição do grande marco da mesquita de Al-Aqsa, a mesquita de Omar, que ali está. Como que isso vai acontecer? É por causa que o livro de Daniel fala que este anticristo será poderoso e ele conseguirá vencer todos os seus inimigos e, por fim, construir ali o terceiro templo. Uma vez reconstruído o terceiro templo, disse o Senhor Jesus: quando virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. O terceiro templo é a abominação da desolação.
não é o templo de Deus. Ele é o templo do anticristo. Mas ele vai ser levantado em honras a Deus dos Hebreus, ao Deus do Velho Testamento, a Jeová, a Yahvé, Hashem, é assim que chamam os judeus. E o judaísmo vai se tornar uma religião predominante. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês detalhes sobre a quantas anda o progresso de Israel no mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial até os nossos dias. Principalmente quando eu falar para vocês aqui sobre a invasão da Rússia, chamada de Gog e Magog. Os sinais da volta de Jesus mostram que é necessário que Israel tivesse retornado para a sua terra. E foi isso que aconteceu. Lá no ano 70, os judeus eles foram dispersos. Tito, que era general do império do exército romano, invadiu Jerusalém, destruiu o segundo templo que tinha sido reformado por Herodes, destruiu e dispersou os judeus da Palestina. Eles andaram dispersos pelo mundo até 1948. E eles se dispersaram pelo mundo todo. Foram para a Ásia, foram para a Europa, foram para a África, estiveram no Oriente também, chegaram na América. Se enriqueceram muito, bastante. Não todos, mas a grande maioria. Se reorganizaram, organizaram as suas sinagogas, organizaram o seu judaísmo, a sua religião oficial. E daqui a pouco, o que foi que aconteceu? O Estado de Israel foi criado. O Estado de Israel foi criado em 1948, no final da Segunda Grande Guerra, que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial. E com a criação do Estado de Israel, a Palestina foi dividida em Estado de Israel e o Estado Islâmico. E desde então, o que fez Israel? Conquistar mais e mais espaço na Palestina, mais e mais espaço na Palestina, mais e mais espaço na Palestina, até que chegará o dia em que a Palestina será só dos judeus. É uma profecia perigosíssima, mas vai ser cumprida pelo anticristo. Quando essa profecia se cumprir, por fim, o anticristo conseguirá construir o terceiro templo. Vai ser restabelecido o sacrifício levítico. Toda a turma sacerdotal já está treinada. Todo o curral que deve servir aos sacrifícios também já existe. Todos os utensílios do templo já foram confeccionados. Todas as roupas e estolas sacerdotais também. O nascimento da bezerra vermelha aconteceu recentemente. Só com essa bezerra vermelha seria possível se consagrar o templo e o sumo sacerdote. Só está faltando agora a chegada do Machia. Esse Machia, que é tão falado entre os judeus, é o anticristo. Anticristo para nós. Por quê? O Machia é Jesus. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Mas para eles, para os judeus, não. Jesus era apenas um judeu. Um falso Cristo. Não o Messias. Está conflagrado aqui um conflito gigantesco entre Israel e a igreja. E é por isso que os profeciólogos dizem: a igreja não pode estar presente durante a grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação é um juízo, é um julgamento de Deus contra as nações, porque rejeitaram o evangelho e vão aclamar o anticristo. E o próprio Israel será julgado também, por quê? Porque rejeitou Jesus, o Messias, mas vai aclamar o anticristo. Paulo chama o anticristo de o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo. Paulo diz que esse anticristo, ele vem segundo a eficácia de Satanás, com todos os prodígios da mentira. Veja só, seus estudos estão adiantados. Esses sinais, eles anunciam a volta iminente de Jesus. Como nós estamos seguindo aqui o pré-tribulacionismo, eu vou falar com vocês sobre o arrebatamento da igreja. Porque a grande tribulação não é um julgamento contra a igreja de Cristo. É um julgamento contra os ímpios. E aí vem aquele negócio.
Mas toda a igreja será arrebatada? Basta ter o nome de igreja, ser cristão? O que é esse arrebatamento da igreja? Vou falar com você isto no terceiro vídeo, no próximo, que nós estaremos aqui já mandando para você. Fique atento. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina é escatologia, ainda no curso básico em teologia.